Peoples! Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Sou Stephanie Sen, também conhecida como Raposinha da Estrada, e vou tentar trazer aqui para vocês vários conteúdos sobre motociclismo, fotografia e rock. É o primeiro vídeo e vou tentar me apresentar um pouco para vocês. Sou fotógrafa de eventos de motos, de carros antigos principalmente, mas fotografo de tudo também. Sou moto viajeira, faço vários quilômetros por aí, principalmente indo para os eventos que eu fotografo. Gosto muito disso. Sou Catarina, barriga verde, porém estou perdida pelo Rio Grande do Sul, gaúcha por hora. Gosto muito aqui do estado, estou gostando muito da experiência de estar morando por aqui, principalmente dos chimarrão, que já tinha o meu coração antes de vir pra cá. Tenho uma baita de uma moto potente, por ódio, parece um pincher com raiva. Uma Intruder 125, uma Suzuki quase Harley. E rodo com ela, foi minha primeira moto, tá aí comigo até hoje. O amorzinho da minha vida, que me leva pra tudo que é lugar. Sempre fui uma pessoa que fugiu muito do vídeo, de todas as formas do vídeo, mostrando minha cara, conversando, tanto no Instagram, porém às vezes minha profissão me obriga a falar um pouquinho com as câmeras, tanto aqui no canal do YouTube, que eu resolvi fazer depois dessa última viagem que eu fiz, ali Serra Catarinense, tudo uma andança doida que eu fiz com a Intruder, que muita gente me cobrou de começar a gravar os vídeos dessas minhas andanças. Eu sempre fugi do mesmo jeito, mas do mesmo jeito que o diabo foge da cruz. Então tô aqui tô tentando. Já gravei umas trocentas vezes até chegar mais ou menos no que tá acontecendo agora. Mas é isso aí. Vamos tentando. Entre erros e acertos, alguma coisa vai sair daqui. Então vamos um pouco sobre a minha trajetória no motociclismo. Desde pequena eu acho que eu sempre gostei muito de moto, que meus tias tinham moto, eu amava subir em cima, ficar buzinando, incomodando, dando rolezinho com eles. Mas pro universo do motociclismo mesmo, eu acho que o primeiro contato assim de, meu Deus, é isso que eu quero, foi ali com os meus 14 anos, num evento de moto na minha cidade, Itapiranga, que eu fui pra curtir os shows. Meu professor de música na época tava tocando, uma das bandas que tava tocando lá e tal. E cheguei lá bem perdida, bem desnorteada e tal. E me senti pertencente àquele universo. Porque a cidade que eu venho é uma cidade pequena, que tá com uns 16 mil habitantes, mais ou menos. Então é uma cidade considerada pequena, do interior. E eu me sentia muito perdida dentro do meu universo, os meus gostos e tudo mais. E ali eu me senti pertencente. Aí ali meus 17 anos eu fui embora para uma cidade um pouco maior, São Miguel do Oeste. E lá conheci a gurizada dos Numbers. E ali foi que entrei numa paulada de vez, assim, entrei de vez para o universo do motociclismo. Obrigado aos guri ali dos Numbers. Hoje em dia eles estão de bandeira baixada, mas tem uma consideração gigante. Tanto o Gustavo quanto o Dani, eu considero meus padrinhos no motociclismo, que foram eles, assim, as minhas bases ali de entrada, de conhecer o universo, de me aprofundar, me apaixonar de vez pelo universo das motos e tudo mais. Adquiri minha primeira moto com os meus 19 anos, após minha carteira e tal, juntei o dinheiro. A minha Intrudinha, a Nega Gertrudes, que é minha moto até hoje, vivo com ela pra cima e pra baixo. E comecei a ir pros eventos. Só que como eu trabalhava de fim de semana, era um pouco mais complicado conseguir ir. Mas, sempre que possível, estava indo para os eventos. Então, 2020 baixou a pandemia, aconteceu a pandemia, então parou os eventos, mas eu não parei de rodar. Ainda não tinha coragem de fazer grandes viagens e tudo mais, fazer tipo uns tiros de 50 km por dia, 100 km por dia, mais ou menos. Mas já era feliz com aprendendo a rodar e rodando.
E era um período que eu rodava muito sozinha, então cada quilômetro rodado era uma conquista, né? Porém, em 2020 também, em outubro, sofri um acidente de moto. Quebrei minha perna, tive fratura exposta, 2 dias na UTI, 2 meses internada, fêmur fraturado, tive que fazer enxerto de pele, usei a gaiola, o Elizarov, por 1 ano e pouco, tive que me manter afastado das motos por um tempo, principalmente pilotando. Quando fechou que uns 7 meses, 8 meses do acidente, deu meu primeiro problema de moto. Chorei horrores, porque a moto sempre foi minha paixão. Então, voltei pro universo. Não que eu tinha me afastado, mas tipo, parei de rodar, né? Ali foi minha volta, comecei a ir na garupa dos meus amigos e tudo mais, fazer uns rolês mais curtinho e tal. E aos poucos foi voltando a esse universo. Voltando um pouquinho de novo, em 2020, eu e minhas amigas, ali de São Miguel do Oeste, a gente fundou as Lobas do Oeste, um autogrupo só de gurias, que sempre prezou nossa amizade e companheirismo. A gente é um grupo pequeno e tudo mais, mas assim, tem todo o meu coração, minha dedicação a esse autogrupo, gosto muito, considero muito minhas companheiras de escudo e tudo mais. Aí voltando de novo, aí voltei a andar na garupa e tudo mais, com o Elizarov, terror dos médicos, mas voltei ao universo, voltei para os eventos, assim que começou a voltar os eventos também. E eu voltei a pilotar mesmo em junho de 2023, porém trecho curto, aí deixei minha moto pra fazer a customização dela, umas adaptações, umas melhorias, poder pegar a estrada e tal, porque querendo ou não, tem limitações até hoje, né? Precisava adaptar várias coisas pra facilitar e ficar mais confortável minhas viagens, minhas andanças. Mas realmente que eu voltei a viajar, a andar mesmo, eu considero ano passado, início do ano passado, em fevereiro fiz a viagem dos meus sonhos, e acho que é a viagem dos sonhos de quase todos os motociclistas, que é a viagem para Atacama. Concluí? Não. Minha moto deu problema na divisa com o Chile, porém foi assim uma baita de uma experiência. Foi eu e meu namorado da época. Teve perrengue pra caramba, teve moto sendo rebocada, teve muito conhecimento, muita coragem, que depois disso eu tive coragem de voltar a pilotar, porque eu andava de muleta, viajava com as muletas amarradas na moto e ia pra cima pra baixo e foda-se, ripa da chulipa, pau que tora. E cara, ali eu peguei coragem e confiança de voltar a pilotar. Algo que tanto gostei, tanto gostava, e é o que me move, né? E depois disso, o relacionamento não deu certo, vida que segue e tudo mais. E eu ainda tinha muito medo de viajar sozinha, de pegar a estrada sozinha e tudo mais. Aí eu lembro a primeira vez que eu peguei a estrada solita mesmo, foi uma viagem de 200 km, bate e volta, no caso, 200 e pouco, 240 acredito eu, que foi pra Chapecó visitar minha melhor amiga. E ali eu vi que eu era capaz de voltar a viajar, de voltar a pegar a estrada, de rodar sozinha. E ainda continuei um pouco cabreira de pegar a estrada mais longe e tudo mais. Aí fui conhecendo pessoas maravilhosas nessa trajetória e tal. E tem um amigo muito especial, que ele sabe quem que é, que assim, foi a pessoa que muito me incentivou, me incentiva pra caramba, me dá os tapas na cara, que me encorajou muito a pegar a estrada. E eu lembro a primeira viagem longa que eu fiz, que no final da viagem deu 900 km.
foram 3 dias na estrada, que foi vinda viagem aqui pro Rio Grande do Sul. Coincidentemente, aqui pra Juí visitar um casal de amigos meus. E fiz as andanças, vim aqui em Juí, fui pra São Miguel das Missões, fiz todo um roteiro. E quando eu cheguei, estacionei a moto na garagem, eu vi que eu podia, que eu tinha coragem, tinha confiança e eu conseguia rodar sozinha. E meus queridos, depois disso, virou a raposinha na estrada. Meus queridos, depois disso foi... dali pra frente foi só pra trás, como diz o ditado, não é mesmo? E tamo aí, rodando pra caramba, toda semana quase, indo pros eventos, fazendo viagens quando possível e aproveitando a vida na estrada. E outubro do ano passado eu vim morar aqui pro Rio Grande do Sul, onde facilitou minhas idas pros eventos, para minhas viagens e tudo mais, e ali eu criei mais coragem ainda de rodar, porque era eu mesma e ripa na filipa, né? E claro, sempre fazendo muita amizade na estrada, conhecendo muita galera legal, compartilhando muita história massa, muito conhecimento. E é algo que eu curto pra caramba. E é o que me move, é o que eu vivo. E uma coisa que eu sempre digo é a mesma que um dia quase me matou, é a mesma que me salva todos os dias, que é a minha moto, é a estrada, é as viagens, é as pessoas que eu conheço no caminho e tudo mais. E a ideia aqui do canal é mostrar um pouco disso, do meu dia a dia na estrada, um pouco das minhas viagens, um pouco dos eventos de moto que eu fotografo, que depois de fotografar muitas vezes eu consigo curtir bastante ainda os eventos, as amizades que eu faço nesse meio tempo, os rolês que eu faço que não sejam os eventos de moto. Sou muito de conhecer cachoeira, a natureza e tal, conhecer lugares, e é isso que eu vou tentar trazer aqui, trazer também um pouco da fotografia, que é a minha profissão, sou fotógrafa, como eu já falei no início do vídeo, trazer um pouco também da minha paixão, que é o rock, os eventos que eu vou, de rock também, os festivais e tudo mais, e trazer essa mistura toda pro canal. Então espero que vocês curtam tudo que eu traga pra cá, as ideias, as piras, as viagens. Não sei muito bem como lidar com isso, sou nova aqui, vou tentar dar meu melhor, mas é isso. E essa é o canal da Raposinha na Estrada, sou eu. Então sejam todos muito bem-vindos e se inscrevam no canal, sigam nas minhas páginas no Instagram e venham comigo acompanhar um pouco das minhas loucuragens, minhas aventuras e minhas histórias na estrada. Beijos, até a próxima! Tchau!